tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Sou a professora Joyce. Nós já conhecemos de várias outras aulas, né? Já estamos aí na nossa aula 21, certo? Estamos na última aula do material 5, tá bom? Então, nesse material, o que nós estamos estudando? Você se lembra? Nós estamos falando aí muito das brincadeiras, né, da infância. Nós fizemos lá a interpretação do poema Infância, depois do poema Brinquedos. Depois nós fizemos aí um estudo sobre o poema Go, né? Estudamos bastante também sobre adjetivos e hoje nós vamos terminar aí uma aula que nós vamos fazer uma análise do que seria então aquele poema figurativo, né? O poema como Go, o poema concreto. E em seguida, vocês vão produzir um poema concreto também, tá bom? Então vamos lá? Venham comigo para mais uma videoaula. Aqui está, então, olha, para nós recordarmos o poema Go. Vocês se lembram dele? Nós já analisamos em outras aulas, né? Domingo de sol, disputa decisiva, jogadores velozes, torcida animada, gramado macio, bandeiras agitadas, estádio lotado, camisas coloridas. Então, tudo isso caracteriza o ambiente, né, de um jogo de futebol. E aí os torcedores animados esperam o quê? O gol, certo? Então, eu tenho primeiro uma caracterização e aí eu tenho o gol. E o que chama atenção nesse poema? Chama mais atenção porque ele tem uma visualidade, ele tem figuras, ele tem imagens. Ele não é escrito lá em linhas normais, que são os versos, conjuntinhos, estrofes. Ele quebra essa estrutura tradicional de um poema. É um poema que a disposição das palavras no papel, ela vai chamar muita atenção. E aqui ele usa ainda a bola mesmo, que é uma imagem propriamente dita, o travessão com a rede aí, né, do gol. Então, eu tenho a exploração das imagens e como que essas palavras podem ser distribuídas no papel de uma maneira diferente. Então, observem, né? Ela é de uma forma bem circular, o poema está escrito de uma maneira circular e não é à toa, ele de cara parece ser a bola, né? E a hora que nós paramos e observamos, vimos que tem a bola de futebol e o travessão ali do lado, a bola representaria o O, né? O travessão representaria o L, e eu tenho aí o poema em si representando a letra G do gol, certo? Então não é à toa, não existe nada à toa, não existe nada sem um propósito num poema desse tipo, num poema figurativo. Ele tem vários nomes, poema visual, poema concreto, poema figurativo, tá? Então, o poema figurativo, tá? Também chamado de concreto ou cinemático, certo? Poema visual também vocês vão encontrar aí com essa denominação. É aquele que tem uma disposição especial de versos e palavras, né? Dão a impressão de formas concretas e de movimento. Então, ele concretiza o assunto. Visualmente, nós visualizamos aquele assunto que é tratado no poema. Diferente dos outros poemas, que a gente só vai entender o conteúdo na hora que nós lemos, aqui não, né? Eu enxergo o conteúdo olhando para a imagem. Por quê? Porque as imagens ajudam a compreender o que vai ser tratado, o que está sendo abordado naquele poema, tá? E também eu tenho muita questão do movimento. Aquelas imagens, muitas vezes elas representam, elas trazem aí esse movimento, uma movimentação, uma velocidade, uma composição diferente. Eles usam muito também a brincadeira com a palavra, certo? Então, eles brincam muito com o sentido das palavras, né? Fazem trocadilhos, exploram aí os sons das palavras. Então, como é um poema mais, vamos dizer assim, resumido, nada é à toa, né? Isso, de uma forma geral, em todos os poemas, nada é sem propósito. Mas ali, o poeta que vai fazer um poema figurativo, ele pensa ainda muito mais como que ele pode despertar aquele objetivo no leitor, aquela sensação, né? Aquela leitura, aquela interpretação no leitor. E às vezes tem muitas interpretações. Se um poema, geralmente, ele busca aí gerar várias interpretações, né? Principalmente com uso de sentido figurado, eu vou ter aqui no poema visual, isso é muito mais reforçado, tá? Então, a própria disposição dos elementos auxilia na transmissão da mensagem. Então, eu interpreto já lendo ou verificando que imagem que ele está formando na folha de papel. Ao ver a disposição das palavras, as imagens, você concluiu que o poeta está referindo a um objeto. Qual? Então, qual objeto que lá aquele poema que nós vimos no slide anterior, né? Lá no Gol, aquela
Aquela forma circular, ela lembra qual objeto? Acabamos de falar, é justamente a bola, tá? Também ele remete aí à letra G, porque aquela forma, aquela linha que está escrita bem no meio, funciona aí como o G, tá? Então, mas o objeto em si é a bola. Eu tenho essa dupla interpretação. Como eu falei para vocês, o objetivo desse material é que vocês façam, né? O objetivo dessa aula aí é que vocês coloquem aí em prática todos os conceitos a respeito de poemas figurativos e produzam de vocês, tá bom? Então, para que vocês se sintam inspirados, nós vamos analisar alguns juntinhos agora, certo? Observem esse primeiro, então. Olha, na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa, certo? Então, ele fala aí justamente do frio do café, dessa fumacinha que sai do café, da xícara. Na hora que eu observo, eu já vejo a imagem de uma xícara. Eu vejo que os primeiros versos aí, eles são justamente a fumaça que sai dessa xícara, desse líquido quente. E ao ler, eu sei que esse líquido quente aí se refere ao café, né? Então, na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho. Eu tenho um ritmo, né? Eu tenho uma que é gerado pela leitura dos versos e ao mesmo tempo eu tenho a rima, né? Julho e barulho tem a mesma terminação. Do café descendo quente pelo bule reluzente. Então eu tenho aí também novamente quente e reluzente, tá? Então isso tudo representa, já que está frio, nada melhor do que uma bebida quentinha, não é? Então quando você quer se esquentar, se aquecer, e aí ele fala dos benefícios justamente dessa coisa gostosa do café. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então, eu tenho uma rima do prosa e o gostosa, aqui já formando a imagem da xícara. E o ponto de interrogação para a pergunta é justamente a alça da xícara. Né? Então, tudo aí é proposital. Eu tenho rimas, eu tenho esse ritmo, eu tenho uma certa melodia. E ele explora aqui também o que nem sempre acontece, mas, por exemplo, as rimas. Eu tenho essa sonoridade muito marcante e essa visualidade muito marcante, tá? O próximo, olha que interessante. O infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos, que me faz encontrar o infinito dos seus olhos. Isso aqui foi escrito o quê? Se eu bato o olho, é o símbolo do infinito, certo? E a frase, ela fica também meio infinita, você não tem um começo nem fim, né? Então, o infinito dos seus olhos. Então, quando eu olho para os seus olhos, eu tenho a sensação de que eu estou no infinito, né? Que eu vejo a sua alma, né? Eu posso fazer muitas leituras aí. Então, ele fala que o infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito. Então, que os olhos, né, o infinito dos olhos leva para qualquer lugar, lugares infinitos, que a alma, né, consegue adentrar aí, né, verificar quem a pessoa é e encontra como se fosse um lugar amplo, imenso, infinito, né, sem fim. Ele se perde nesse lugar sem fim, né? Olha que interessante. Quantas leituras eu não posso fazer? E para isso, né, essa frase, que ela não tem geralmente nenhum começo, nem fim, né, também ela foi escrita no formato do infinito para falar dessa sensação de olhar e ver aquela imensidão dentro da pessoa, que cada pessoa é um universo diferente. Então, quando ele olha, ele consegue enxergar por dentro da pessoa, né, enxergar, isso aqui é uma frase mais apaixonada, consegue enxergar, né, tudo quem é e o universo que há dentro de alguém. Alguém que é, a gente costuma falar que quando nós enxergamos quem a pessoa é, que ela é como se fosse transparente, né? Então, que os olhos são a janela da alma. Vocês já viram essa expressão? É justamente sobre isso que está falando esse poema. Olha que tanto de mensagem que tem num poema tão pequenininho. Quantas interpretações possíveis eu não consigo fazer? Vamos lá? Mais um poema? Olha só esse, que legal, né? Velocidade. Então ele brinca, né? Olha o som da palavra ver. Como você tem, por exemplo, uma corrida de Fórmula 1, né? Esse som parece... Né? O V já parece que traz uma velocidade. É o barulho de algo correndo. Então ele vai... É como se... né, tivesse correndo tanto aí que se torna até velocidade, cada um vai aumentando, né, as palavras. Então eu tenho lá embaixo velocidade, né, e vai aumentando tanto a velocidade que a palavra, se eu fizer uma leitura de baixo para cima, eu tenho primeiro a palavra velocidade, e aí ela vai sumindo as últimas e vai ficando só o barulho da velocidade.
né? Então, é como se a velocidade fosse tão rápida que sobrou só o V, algo foi tão corrido que sobrou só o V, e você tem velocidade, né? Você tem a exploração da sonoridade. Muito legal, muito criativo, né? E super simples. Então, como que a exploração aí da sonoridade, ela é forte também nesse tipo de poema. Mais um, olha só. Aqui eu tenho a palavra, a hora que eu bato o olho, está escrita a palavra lixo, certo? E aí, a hora que eu leio, essa palavra lixo, ela é formada pela palavra luxo. E olha como são palavras parecidas, lixo e luxo, né? Só muda uma letra, só muda o som de uma vogal, né? Eu só tenho uma troca aí do i pelo i. Foi por acaso que ele escreveu a palavra lixo com várias palavras luxo? Não. O que ele quer dizer? Né? Que o luxo leva ao lixo. Mas como assim? Tem várias interpretações possíveis. Uma interpretação de que quando você compra demais, você quer ter luxo, você compra muitas coisas, é consumista, né? Você gera muito lixo, né? Então, aquela pessoa que tem muitas roupas, muitos sapatos, muito, né, que joga, que tem muitos materiais, que joga tudo no lixo, joga muito, ela está usando muito aí os recursos naturais e ela está prejudicando a natureza, porque todo esse luxo, todo esse excesso vira lixo. Outra leitura é que a pessoa que às vezes dá muito valor, por exemplo, para coisas materiais, né? Que ela acha que o luxo é mais importante, que o ter é mais importante, que isso é um lixo, que isso, né, não é importante, que isso empobrece, né? Uma pessoa que só vive para as coisas materiais, ela às vezes falta os valores morais. Olha, e ainda é possível fazer outras leituras, eu posso fazer muitas leituras a respeito disso, certo? Vamos analisar então mais dois poemas figurativos? Observem esse. Né? Quando eu olho para esse poema figurativo, o que eu vejo? Aquela imagem de despertador antigo. Vocês já viram esse tipo de despertador? Hoje em dia nós não encontramos mais, mesmo porque o celular ele já adquiriu múltiplas funções, uma delas justamente acaba sendo o despertador, então quase ninguém mais tem um despertador, muito menos com esse formato. Mas é bem característico, né? E quando nós lemos o título Desperto a Dor, não é despertador por quê? Né? Ele faz um trocadilho, uma brincadeira com a palavra despertador. Então, desperto é o despertador, ele coloca, segmenta, né? Separa aí e coloca um uzinho a mais. Então, despertador, desperto a dor, sabe? Por quê? Porque às vezes a gente briga com o despertador. Vocês já brigaram com o despertador? Não é? Porque às vezes você tá com aquele sono gostoso, às vezes você não dormiu tão bem, e aí tem que acordar. E aí, a hora que ele desperta, a gente fica morrendo de raiva do despertador, né? Então parece que ele nos causa uma dor. Você vai lá, coloca na soneca, dorme mais um pouquinho, e você tem que levantar. Ainda mais esses dias mais friozinhos. Nossa, né? É muito triste quando ele toca. E ele te pergunta, então é como se o despertador estivesse conversando conosco. Ele fala, eu desperto. Então, por isso que ele está na primeira pessoa. Então, olha só, desperto a dor, né? Nada sei dos teus compromissos, nem o que te obriga a tal tortura. Tenho culpa dessa amargura? Então ele fala, eu não tenho nada a ver com isso, o problema é seu. Eu não tenho. Por que você vai ficar bravo comigo? Nada sei dos teus compromissos. Ó, o compromisso é seu, você que inventou esse compromisso. Nem o que te causa tal tortura, nem o que está te torturando assim, que te faz às vezes levantar cedo, em outro horário que você não gosta. Tenho culpa dessa amargura? Eu não tenho culpa. O problema é seu, não é meu, não brigue comigo, eu não tenho culpa, certo? Olha que interessante, então é como se ele conversasse com a gente. E eu tenho também, novamente, a rima, né? Então, de tortura com amargura, né? Eu tenho culpa dessa amargura, aí ele está escrito no formato dos ponteiros. Olha, muito legal, é muito, muito legal mesmo. Muito criativo, muito diferente. E aí é uma conversa nossa com o despertador. Ele está dando uma resposta. Às vezes a gente briga com ele e ele resolveu dar uma resposta pra gente. O último aí é sobre a boa música. Então, muito interessante também. Eu tenho linhas, como se fossem linhas do caderno, né? E aí eu tenho uma nota musical, justamente com o formato, o poema ele está escrito aí no formato musical escrito num caderno. Então você nota que é justamente representando aí a música, né? A melodia, a nota musical, ele tem justamente esse formato, não é de propósito. Ele já fala de música e representa uma nota musical,
eu tenho aí a presença da música, né? É pela boa música que a poesia embala, que os amores falam e o coração viaja. Olha, super poético, também lindo, né? É pela boa música, então é qualquer música não, é aquela bem feita, bem elaborada, que tem uma variação melódica. Às vezes a gente vê algumas músicas que é tudo igual, né? Que não é trabalhado nem a letra, nem a melodia, que a melodia é muito pobre. Então é pela boa música que a poesia embala, certo? Então a poesia, a letra de uma música não deixa de ser, aquelas músicas bem construídas não deixam de ser poemas, certo? Em que você trabalha a linguagem, né? Que os amores falam, que as pessoas às vezes se declaram, abrem seus corações, né? E que o coração viaja, a gente viaja para outro lugar, né? A gente sente aquelas emoções, aquela sensação. Então a boa música, ela desperta os nossos sentimentos, ela mexe conosco, né? Ela faz trabalhar, aí ela toca a nossa alma. Olha, muito legal. Certo? Gostaram de ver esses poemas? Caso vocês queiram ver mais, pesquisem aí na internet. Poemas figurativos, vocês encontrarão muitos. Aqui eu só tenho alguns. E vocês vão, às vezes, se inspirar e verificar que tem uma produção muito grande de poesia concreta, né? Que é super revolucionária, que ela sai desse limite de versos e estrofes e que traz tanto essa visualização, essa figura, então eles são escritos num formato proposital e que trabalha muito também esse som, essa sonoridade e a criatividade acima de tudo. Bem, agora chegou a hora tão esperada, a hora de escrever da página 9, tá? Então, observem, agora é a sua vez. Chegou a sua vez, escolha um assunto de sua preferência. Do que você gosta? Do que você quer falar? Né? Escreva um poema figurativo bem legal. Então, usa a sua criatividade, pensa como que você vai escrever essas palavras no papel, né? Você tem como fazer rimas ou não? Seria interessante usar, às vezes, brincar com o sentido de uma palavra, que vários sentidos você pode despertar, né? As pessoas que forem ler podem interpretar com o seu poema. Às vezes, brinque aí com uma palavra e às vezes essa palavra ela pode ter vários sentidos, né? Você pode trabalhar ali como despertador, despertador, ou pode ter como o formato do infinito e uma frase que seja infinita. É claro, não use essas ideias, né, propriamente ditas, não é para vocês copiarem esses poemas, mas às vezes para que eles te deem ideia de algo diferente. Ou mesmo gol, por exemplo, que estava escrito, né, e aí você enxergava o gol. Pode fazer colorido, bem bonito, aproveita. Faça primeiro um rascunho, tá? Esse tipo de poema, então, ele exige que você faça lá primeiro um rascunho com as ideias e depois você passe a limpo, caprichando bem nessa imagem, nessa visualidade. Gostaram? Bom, em seguida, apresente aos colegas da classe, manda para o seu professor e aí na próxima oportunidade, às vezes o professor pode até expor, colocar em algum lugar, né? Para que todos vejam. Seria um poema que é muito legal para expor, que chama muita atenção e todo mundo gosta. Capriche, né? Faça, manda para o seu professor a foto, às vezes entrega na escola, deixa lá. E a gente se vê, então, numa próxima aula agora, já com o material 6. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!